Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 28, falando agora sobre funções contínuas. As funções contínuas são funções reais de extremo interesse num curso como esse de Introdução à Análise, porque as funções contínuas preservam propriedades geométricas, topológicas, melhor dizendo, de conjuntos na reta, em conjuntos na reta, como por exemplo a compassidade. Nós vamos ver alguns resultados na medida em que nós continuarmos avançando nessas videoaulas, que nos mostram um pouquinho por que as funções contínuas são importantes. Começando agora então definindo o que são essas tais funções contínuas. Seja f uma função definida num domínio A da reta, que vai nos reais, então uma função real, e fixe lá um elemento azinho no domínio dessa função. Bom, a gente fala que a função f ela é contínua nesse ponto A se o limite dessa função, quando x tende a A, não só existe, como ele coincide com o valor da função no ponto A. Quando nós estudamos limite, nós definimos limite como sendo o limite de uma função quando x tende a um ponto. E esse ponto para o qual x tende não precisava sequer estar no domínio da função. Bastava ser um ponto de acumulação. Aqui não. Para eu falar de continuidade, o ponto tem que estar no domínio. E aí, como ele está no domínio, então está bem definido o valor f de A. E a gente fala que a função vai ser contínua se, quando você estiver se aproximando do A através de um x, a função nesse x está se aproximando do f de A também. Ou seja, você está caminhando para que a sua função não tenha quebra, para que a sua função mantenha um comportamento esperado. Então essa é uma grande vantagem de trabalhar com funções contínuas. Claro, isso eu defini função contínua em um ponto, mas a gente vai simplesmente falar que a função é contínua se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Então função contínua em um ponto é uma coisa, função contínua, ponto final, significa que a função é contínua em todos os pontos do seu domínio, tá certo? A gente conhece, certamente a gente trabalha no nosso cotidiano com funções contínuas, na maior parte do tempo. Por exemplo, as funções polinomiais. As funções polinomiais são todas funções contínuas. Ou seja, funções afins, funções quadráticas, funções de terceiro, quarto grau, assim por diante, claro. Com coeficientes reais, obviamente falando, né? Estamos falando de uma função que vai assumir sempre valores reais, enfim. As funções polinomiais com coeficientes reais com certeza são funções contínuas. Por sua vez, só para você entender que existem funções descontínuas, ou seja, não contínuas, pega essa função aqui, f de x igual a seno de 1 sobre x. Essa função ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, que são todos reais exceto o zero. Tá certo? Então, se nós pensarmos nessa função aí, claro, não faz sentido que eu defina essa função, em todos os reais, porque quando eu pego um x aqui, eu calculo f de x, eu não posso ter esse valor 1 sobre x não pode ser definido no x igual a zero. Então essa função está muito bem definida nesse domínio, e nesse domínio ela com certeza é contínua. Por quê? Porque aqui nós temos 1 sobre x, e 1 sobre x é uma fração, ou seja, uma função racional de dois polinômios, polinômio constante igual a 1 e polinômio igual a x, então isso é contínuo. Como nós vamos perceber à medida que nós vamos avançando. E o seno também, as funções trigonométricas são contínuas. Então as duas são contínuas, e aí quando a gente faz a composição, como nós veremos, ela também é contínua. Tudo bem, nós veremos isso nós entenderemos algumas propriedades para entender isso aqui melhor. Mas imagino que você já tenha feito um curso de cálculo, e no seu curso de cálculo você já tenha visto esse tipo de propriedade. Em todo caso, eu poderia pensar em acrescentar o x ao domínio dessa função. Poderia pensar assim, será que eu consigo definir essa função no zero? Por mais que não esteja, será que eu consigo definir essa função no zero? Bom, para que essa função seja contínua no zero, eu deveria ter o limite dessa função, quando x tende a zero, como sendo bem definido, e o valor desse limite é o que eu definiria como f de zero. Tá certo? Essa é a ideia por trás, inclusive, de trabalhar com limites nessas circunstâncias. Se o limite, quando x tende a zero, existir, ele chama de L, seria uma boa tratar e chamá-lo de f de zero, porque você manteria a continuidade em todos os pontos do domínio da função. Porém, quando x se aproxima de zero, esse limite não existe.
Por que isso? Basicamente, nós temos um gráfico que nos dá uma ideia. Se você está se aproximando, essa função é a função seno, então ela fica fazendo ondinhas, só que 1 sobre x bagunça ela de tal modo que ela próxima aqui do eixo x, ela fica cada vez mais perdidona aqui próximo do eixo x. Recomendo até que você abra o seu navegador aí, faça uma pesquisa no Google sobre essa função, ou mesmo digite ela no Google para você ver o comportamento do gráfico que aparece aí para você. É uma função, então, que no zero ela não tem continuidade, perto do zero ela não tem um limite, ou seja, perto do zero nós não sabemos para onde essa função está indo. Ok? Isso, então, nos dá um indício de que definir essa função no zero não faz sentido, que indicaria que qualquer coisa que eu definisse no zero, defino f de zero igual a zero. Bom, essa função já seria descontínua ainda nessa circunstância. Ok? Porém, pessoal, essa função aqui, f de x igual a x seno de 1 sobre x, é contínua em R, mas você vai falar assim, professor, mas é contínua em R, mas ela não está definida no x igual a zero. Exatamente. Mas esta função que está aí, eu poderia definir, veja, seno de 1 sobre x, de fato, ela não está definida. Mas se eu fizer x seno de 1 sobre x, continua não estando definido no zero, porque não faz sentido colocar o zero no denominador. Mas nada me impede de definir em todos os reais, só que onde é que eu mando os x diferente de zero? Tudo bem, eu mando aqui. Mas onde é que eu mando o zero? Quem é a imagem do zero? Uma boa estratégia para isso é definir isso aqui como sendo zero. Por quê? Porque o limite desta função, quando x tende a zero, é o limite de x, vou escrever aqui melhor, x vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Acontece, pessoal, que o seno de qualquer coisa é sempre em módulo menor ou igual a 1. Então isso aqui é uma função limitada. Por sua vez, o x tende a zero. Quando o x se aproxima do zero, isso aqui tende a zero. E nós vimos propriedade de limite que nos diz o seguinte, quando você tem o produto de uma função limitada por outra que tende a zero, o limite vai a zero. Sendo assim, pessoal, vejam que o limite da função f de x quando x tende a zero é zero. Isso aqui nos dá a ideia de realmente definir a função f de zero como sendo isso aqui, portanto a função no zero valendo zero faz com que essa função seja contínua também no zero e, portanto, contínua em todo o domínio da reta. Claro, talvez está mal escrito aqui, para falar a verdade, tanto o 2 quanto o 3, porque na verdade eu deveria ter dito, olha, f de x é seno de 1 sobre x fora do zero, mas no zero não faz sentido definir. Agora, nesse item 3, melhor ainda se eu tivesse dito o seguinte, olha, está mal escrito aí de fato, me perdoem aí por essa falha, mas significa o seguinte, o melhor a definir essa função é f de x igual a x vezes seno de 1 sobre x quando o x for diferente de zero e zero quando o x for zero, ou seja, uma função definida de duas formas, e essa função aqui, essa sim é contínua, enquanto aquela anterior não era contínua no zero, então não posso falar que ela é contínua em todo o seu domínio. Claro, assumindo o domínio da função como sendo r menos zero, essa função é contínua sim. Tá certo? Então essa função é contínua neste domínio, ok? Um outro exemplo interessante de função descontínua, também bastante usado em algumas ocasiões, em algumas circunstâncias, é essa função que alterna zeros e uns, que vale zero quando o x for racional e 1 quando ele for irracional. O fato dessa função ser descontínua nos diz o seguinte, olha, há sempre muita quebra entre pontos racionais e pontos irracionais. E ela é descontínua em todos os pontos, então qualquer ponto, ela não é contínua naquele ponto, ou seja, a função fica bagunçada, ela não sabe o que acontece para pular de um ponto racional para o irracional, a gente não sabe exatamente esse comportamento, como é que se dá, é muito bagunçado, que nos mostra que os irracionais e os racionais, eles são completamente aleatórios numa reta, né? Tudo bem? E aí nós temos algumas propriedades sobre funções contínuas que nós não vamos demonstrar, mas porque elas vêm basicamente das propriedades de limites que nós enunciamos em algumas videoaulas anteriores também. Se você tiver duas funções f e g definidas no mesmo domínio A, fixa lá um azinho no domínio dessa função, então a soma e a diferença das duas funções f e g, o produto das duas funções f e g, a razão de f por g desde que a g nunca seja zero, são contínuas desde que a f e a g também sejam. Então, se a f e a g forem
contínuas, a soma, a diferença, o produto e a divisão dessas funções são contínuas. Claro, divisão tem que fazer sentido, né? Não pode dar zero no denominador. Segunda coisa, se as duas funções são contínuas, então a composição, daí precisa ajeitar o domínio, né? Mas a composição é contínua também se o domínio estiver ajeitadinho, tudo bem? Tá? Então essas duas propriedades seguem de propriedades limites, nós não demonstraremos, mas é muito importante para usar. Então, como eu disse, inclusive nesse caso, por que essa função ela é contínua? Primeiro, porque a função seno é contínua, aí também, claro, que tem um exercício por trás disso. 1 sobre x é um polinômio dividido por outro. Polinômio é contínuo. Se eu estou assumindo x diferente de zero, então isso aqui também é um polinômio contínuo não definido no zero, nunca dá zero. Então, razão de polinômios é sempre uma função contínua. Seno de um polinômio. Se eu sei que o seno é contínuo, fazendo seno de 1 sobre x, estou fazendo a composição de uma função contínua com outra. Então isso aqui acaba sendo uma função contínua. E quando eu faço o produto de uma função contínua, porque isso é um polinômio, com outra função contínua, continua dando função contínua. Ou seja, eu estou misturando funções contínuas através das operações básicas, das 4 operações elementares e da composição, continua dando sempre funções contínuas. Isso é bom, né? E uma outra proposição que nós enunciamos para limite, que aqui nós podemos adaptar para funções contínuas, é o seguinte. Uma função ela é contínua em A se e somente se qualquer sequência de pontos no domínio da função que estão convergindo para A, desde que os pontos dessa sequência não sejam iguais a A. Sempre que isso acontecer, sempre que você tiver uma sequência xn convergindo para A, então f de xn converge para f de A. Resumindo, então, f é contínua em A, se e somente se para qualquer sequência xn, desde que os xn's não sejam iguais ao A, desde que os xn's todos pertençam ao domínio da função. Se por acaso xn converge para A, então a sequência f de xn converge para f de A. Vejam só, o que está dito é o seguinte, qualquer sequência que converge para A, desde que os pontos da sequência não sejam iguais a A, estejam todos no domínio da função, basta colocar f dos dois lados. Lembra que nós tínhamos essa propriedade para limites, uma similar, só que quando nós tínhamos ela para limite, quando xn convergia a A, a gente garantia que f de xn convergia ao limite da função, né? Quando a gente falava que o limite da função era L. Aqui o limite é f de A. Então, basicamente, essa proposição, ela vem daquela que nós mostramos para limite. Porque como f é contínuo em A, a definição nos diz que o limite da função é f de A. Esse é o L, é o limite da função. Porém, a proposição que nós vimos em alguma videoaula anterior sobre limites nos permite concluir que qualquer sequência de pontos xn que esteja convergindo para A, desde que esses pontos estejam no domínio da função e não sejam iguais a A, a gente pode garantir que a f de xn, o limite, mas aqui limite de sequência, tá? O limite da sequência f de xn converge, aliás, é igual a f de A também. Tudo bem? Então nós vimos isso lá para limite, aqui é simplesmente aplicar esse conceito substituindo o L do limite por f de A. Então basicamente eu posso aplicar f dos dois lados, pensando grosso modo assim. Tudo bem? Então, com isso nós terminamos essa videoaula, desejo a você bons estudos e até a próxima aula.